CTA início igual fala, nação rubro-negra. Seja muito bem-vindo ao Mengão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Flamengo, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. Você já imaginou como a tensão entre Gabriel Magalhães e Erling Haaland, protagonistas de um embate cheio de farpas na Premier League, pode impactar o duelo da seleção brasileira contra a Noruega na Copa do Mundo? No próximo domingo, no MetLife Stadium, essa rivalidade promete ferver em campo, enquanto o Brasil busca sua primeira vitória histórica sobre os nórdicos. Prepare-se, porque o reencontro desses dois craques pode trazer muito mais do que apenas futebol. A expectativa é alta para o reencontro de Gabriel Magalhães e Erling Haaland na Copa do Mundo, marcando um confronto que promete ser eletrizante. No próximo domingo, 5 de novembro, a seleção brasileira enfrentará a Noruega no MetLife Stadium, em Nova Jersey, em busca de sua primeira vitória na história contra os noruegueses. O duelo não é apenas um embate entre seleções, mas também uma batalha entre dois jogadores que cultivam uma rivalidade acirrada, forjada nos gramados da Premier League. Gabriel, zagueiro do Arsenal, e Haaland, atacante do Manchester City, têm um histórico recente de provocações que vão além do campo. A rivalidade ganhou notoriedade em setembro de 2024, em um jogo que terminou empatado em 2-2. Após um intenso confronto, a tensão explodiu quando Haaland, em um momento de provocação, arremessou a bola na cabeça de Gabriel durante a comemoração de um gol. A polêmica ação passou sem punição do VAR, o que só aumentou a animosidade entre os dois. Em uma entrevista, Gabriel não hesitou em expressar seu descontentamento com a atitude do norueguês, demonstrando que as provocações já eram uma constante em seus encontros. O histórico dos confrontos entre Arsenal e Manchester City é repleto de emoção e rivalidade. Em março do mesmo ano, após um empate sem gols, os ânimos se exaltaram e Guardiola teve que intervir para separar os dois jogadores. Essa tensão culminou em fevereiro de 2025, quando o Arsenal aplicou uma goleada de 5-1 no City. Gabriel, que não perdeu a oportunidade de revidar, comemorou um gol em frente a Haaland, justificando sua atitude como uma forma de dar o troco pela provocação anterior. A rivalidade, que começou como uma simples disputa entre clubes, agora ganha contornos ainda mais intensos à medida que os dois se preparam para um duelo decisivo na Copa do Mundo. As implicações desse reencontro vão muito além de uma simples vitória ou derrota, trata-se de um embate que pode definir o futuro de ambas as seleções do torneio. A pressão está nas costas de Gabriel e Haaland, que não só buscam a classificação para as quartas de final, mas também uma chance de provar quem é o verdadeiro rei do confronto. E como será que esses dois jogadores, que já se provocaram tanto, se comportarão quando a camisa da seleção brasileira e da Noruega estiverem em jogo? Com a rivalidade em alta e a expectativa da torcida fervendo, todas as atenções estarão voltadas para o campo, onde cada jogada pode ser decisiva. O que acontecerá quando os dois se enfrentarem novamente? O próximo capítulo dessa história promete ser emocionante. A rivalidade entre Gabriel Magalhães e Erling Haaland não é apenas um embate isolado, mas carrega consigo consequências significativas para suas equipes. O desempenho de ambos na Copa do Mundo pode influenciar não apenas a trajetória da seleção brasileira, mas também a imagem de seus clubes na Europa. Uma vitória do Brasil, especialmente em cima de uma equipe como a Noruega, pode elevar a moral do zagueiro e refletir positivamente no Arsenal, que busca consolidar sua posição como um dos principais clubes da Premier League. Por outro lado, um destaque de Haaland pode não apenas solidificar sua reputação como um dos melhores atacantes do mundo, mas também reafirmar o poder do Manchester City no cenário global. As provocações e rivalidades em campo têm reverberações fora dele, e isso não passa despercebido pelos torcedores e analistas. Com o mercado de transferências em constante movimento, a forma como jogadores como Gabriel e Haaland se destacam em grandes competições pode influenciar o interesse de outros clubes. Especialistas comentam que uma performance sólida na Copa pode aumentar o valor de mercado desses atletas, potencialmente atraindo propostas bilionárias no futuro. Além disso, a pressão sobre ambos os jogadores é palpável,
com torcedores esperando que eles não apenas defendam suas cores, mas que também se destaquem como protagonistas em uma competição tão prestigiosa. À medida que o confronto se aproxima, os cenários para o jogo se diversificam. Uma vitória do Brasil poderia significar não apenas a eliminação da Noruega, mas também um impulso de confiança vital para a seleção, enquanto uma performance excepcional de Alan poderia colocar a Noruega em um novo patamar no futebol internacional. O que está em jogo é muito mais do que um simples jogo de futebol, é uma batalha de egos, habilidades e, claro, um passo importante rumo à glória na Copa do Mundo. As expectativas estão nas alturas, e o mundo do futebol aguarda ansiosamente o desenrolar dessa rivalidade no MetLife Stadium, onde não apenas os jogadores, mas também as histórias de seus clubes e nações estão em jogo. Você já imaginou como a chegada de Gabriel Peck pode mudar o destino do Flamengo nesta temporada? Enquanto o Cruzeiro se preparava para contar com o atacante do Los Angeles Galaxy, o Mengão deu um chapéu digno de seu histórico e confirmou a contratação do jogador. Com sua habilidade e velocidade, Peck pode ser a peça que faltava para impulsionar o ataque rubro-negro e trazer ainda mais vitórias. Mas até onde essa nova contratação pode levar o clube? Fique ligado e descubra todos os detalhes dessa movimentação que promete agitar os gramados. Fala, nação! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Flamengo em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Mengão. Vamos seguir com mais informações. Em um movimento que deixou a torcida do Flamengo em festa e a do Cruzeiro em estado de choque, o clube carioca anunciou a contratação do atacante Gabriel Peck, que até então estava prestes a fechar um acordo com a equipe mineira. A negociação, que já parecia próxima de um desfecho favorável para a Raposa, foi surpreendentemente frustrada pela agilidade da diretoria rubro-negra, que soube atuar nos bastidores e garantir a chegada do jogador ao Rio de Janeiro. Gabriel, que se destacou no Los Angeles Galaxy com suas atuações vibrantes e decisivas, chega ao Flamengo com a missão de reforçar o ataque da equipe, que busca mais poder ofensivo na disputa das competições nacionais e internacionais. A habilidade de Peck em criar jogadas e sua velocidade no campo são atributos que chamaram a atenção da comissão técnica do Flamengo, que vê no atacante uma peça fundamental para o esquema tático planejado para a temporada. A torcida já começa a sonhar com a possibilidade de ver Gabriel atuando ao lado de jogadores consagrados, formando um ataque que promete ser letal. A chegada dele não só representa uma nova esperança para os torcedores rubro-negros, mas também uma clara demonstração de que o Flamengo está disposto a investir pesadamente para manter-se competitivo em um cenário cada vez mais desafiador no futebol brasileiro. Por outro lado, a frustração do Cruzeiro é palpável, especialmente em um momento em que a equipe tentava reerguer-se após algumas temporadas difíceis. O clube mineiro vinha se movimentando para trazer Gabriel Peck como uma de suas principais contratações, e a perda repentina do atacante pode gerar um impacto significativo em suas estratégias para a próxima temporada. Os torcedores da Raposa, que aguardavam ansiosamente a confirmação do jogador, agora se veem em um dilema sobre a continuidade do projeto de reestruturação da equipe e a busca por novos reforços que possam suprir a ausência do jovem talento. O mercado de transferências sempre foi um campo de batalha onde as decisões rápidas e estratégicas podem mudar o rumo das equipes, e essa situação entre Flamengo e Cruzeiro é um exemplo claro disso. Enquanto o Flamengo comemora a adição de um jogador promissor a seu elenco, o Cruzeiro precisa rever seus planos e buscar alternativas que possam não apenas preencher a lacuna deixada pela perda de Peck, mas também trazer a confiança de volta à sua torcida. Assim, o futebol continua a nos surpreender, revelando que, em meio a negociações e expectativas, a paixão pelo esporte sempre falará mais alto. A chegada desse jogador ao clube representa uma verdadeira revolução nas dinâmicas da equipe. Sua habilidade técnica e visão de jogo são inegáveis, e esses atributos não apenas o destacam individualmente, mas também têm o potencial de elevar o desempenho coletivo. Com sua capacidade de criar jogadas e articular passes precisos, ele pode se tornar a peça central que o treinador tanto buscava. O entrosamento com os demais atletas pode gerar uma sinergia que transforma jogadas simples em lances memoráveis, tornando o ataque do time mais veloz e imprevisível.
Além disso, sua experiência em competições de alto nível traz uma bagagem valiosa que pode ser compartilhada com os mais jovens, promovendo um ambiente de aprendizado constante. Outro aspecto que não pode ser subestimado é a sua influência emocional dentro e fora de campo. Jogadores com grande carisma e liderança têm o poder de motivar seus companheiros em momentos decisivos, e esse atleta possui exatamente essas qualidades. Sua presença em campo pode elevar a moral da equipe, especialmente em partidas desafiadoras, onde a pressão é intensa. A forma como ele se comunica com os colegas, incentivando e orientando, pode criar uma atmosfera de união e perseverança, crucial para os momentos em que os resultados não aparecem. Essa capacidade de inspirar confiança pode ser o diferencial que o clube precisa para superar adversidades e conquistar vitórias importantes. Além disso, sua versatilidade tática é uma vantagem significativa para o esquema do time. Ele não se limita a atuar em uma única posição, sua habilidade de transitar entre diferentes funções permite que o treinador explore diversas estratégias durante as partidas. Essa flexibilidade proporciona ao clube uma gama de opções que podem ser decisivas em situações variadas, tornando a equipe menos previsível e mais difícil de ser marcada pelos adversários. Com isso, o jogador pode ser utilizado em diferentes contextos, seja como um criador de jogadas, um finalizador ou até mesmo como um volante que ajuda na recuperação de posse de bola, adaptando-se conforme as necessidades do jogo. Por fim, o impacto que esse jogador pode ter no marketing e na imagem do clube também é algo que merece destaque. A sua popularidade e trajetória, aliadas ao seu desempenho em campo, podem atrair novos torcedores e patrocinadores, ampliando a visibilidade do time. Um atleta carismático pode ser uma verdadeira vitrine para o clube, ajudando a fortalecer a marca e a fidelizar a torcida. O potencial de merchandising e a possibilidade de gerar novas parcerias comerciais são fatores que contribuem não apenas para a saúde financeira da instituição, mas também para a construção de uma base de fãs mais engajada e apaixonada. Em suma, a chegada desse jogador é um verdadeiro divisor de águas, prometendo impactar o clube em múltiplas dimensões, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. A opinião dos torcedores do clube é um reflexo vibrante da paixão que permeia cada canto do estádio, uma conexão visceral que transcende gerações. Para muitos, ser torcedor é mais do que simplesmente apoiar uma equipe, é uma forma de vida, um laço emocional que se entrelaça com a identidade pessoal e coletiva. As conversas nos bares, os debates acalorados nas redes sociais e os encontros em família ganham um novo significado quando o assunto é o clube. Cada vitória é celebrada como uma conquista pessoal, enquanto cada derrota é absorvida como uma dor coletiva, mostrando que a trajetória de um time é, na verdade, um espelho das esperanças e frustrações de seus fãs. Os torcedores frequentemente se dividem em opiniões, refletindo a diversidade de pensamentos e sentimentos que existem dentro de uma mesma comunidade. Um grupo defende que a equipe precisa de uma reformulação profunda, acreditando que novos jogadores e uma nova filosofia de jogo são essenciais para se alcançar o sucesso almejado. Outros, no entanto, têm uma visão mais conservadora, apostando em um projeto que valorize a continuidade e a formação de talentos da base, argumentando que a identidade do clube deve ser preservada, mesmo diante de desafios. Essa pluralidade de opiniões enriquece o debate e demonstra que, apesar das divergências, todos compartilham um amor incondicional pela camisa e um desejo genuíno de ver o clube triunfar. Nas arquibancadas, a voz dos torcedores se faz ouvir de maneira ensurdecedora, especialmente em momentos decisivos. As canções, os gritos de apoio e até mesmo as críticas são parte de um espetáculo à parte, onde cada um se sente parte integrante da história que está sendo escrita a cada jogo. A força da torcida é capaz de transformar o ambiente, criando uma atmosfera eletrizante que pode influenciar o desempenho dos jogadores. Essa energia contagiante é um dos pilares que sustentam a mística do clube, onde cada torcedor se vê como um protagonista, contribuindo para a narrativa que se desenrola a cada partida. Por outro lado, a pressão sobre os jogadores e a comissão técnica é imensa, e os torcedores muitas vezes expressam suas frustrações de maneiras que podem ser intensas. As redes sociais se tornaram um palco onde opiniões são trocadas, muitas vezes de maneira impiedosa, e as críticas podem ser afiadas. Apesar disso, é inegável que essa paixão fervorosa também serve como combustível para o time, fazendo com que os atletas sintam a responsabilidade de honrar a camisa que vestem.
O desafio está em equilibrar a expectativa e a realidade, e para os torcedores, essa montanha-russa emocional é parte da experiência de ser fiel ao clube. No fim das contas, a voz da torcida não apenas molda a história do clube, mas também reforça a ideia de que, independentemente dos resultados, o amor pelo time é uma constante que sempre prevalecerá. Aqui no Mengão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o mais querido. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para a nossa nação rubro-negra. Até o próximo vídeo.